a Terra Prometida. Olá, jovens, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje estamos iniciando um novo trimestre, onde nós estamos estudando um livro especial. É o livro que não é conhecido como Exodó ou Exodo, mas sim Êxodo. E o que significa essa palavra Êxodo? Partida, saída. Narra a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio, da escravidão do território egípcio. E é interessante que o foco dessa lição é tratar um pouco sobre esta escravidão, principalmente ao Egito. Porque muitas vezes, quando nós falamos acerca do Egito, vem à nossa mente o mundo em que nós vivemos, vem à nossa mente muitas vezes a faculdade, a universidade, a escola, mas essa não é a proposta da lição. A proposta da lição é nos ensinar que, primeiro, nós já nascemos nesse mundo escravos e nós precisamos de um libertador. Para o povo de Israel foi Moisés, e para nós, em pleno século XXI, quem é o nosso libertador? Jesus Cristo. E nós somos escravos do quê? Do pecado. A nossa natureza é altamente corrompida e nós precisamos de Cristo para sairmos desta condição espiritual. É por isso que em todo trimestre nós vamos focar muito no livro de Êxodo e tirar algumas lições para nós. O que nós podemos aprender com o povo de Israel? O tema da primeira lição desse trimestre é crescimento, bênção e maldição. Eu faço uma pergunta para você, meu querido jovem, meu querido amigo. Você consegue ver a mão de Deus atuando na tua vida nos momentos mais difíceis, nos momentos de sofrimento? Você consegue ver Deus agindo no momento onde a tua vida está em perigo? Note comigo, por favor, o que está escrito em Êxodo, no capítulo 1, versículo 6 ao 14. Preste bem atenção na leitura da palavra de Deus. Faleceu José e todos os meus irmãos, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amarga a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviu. É interessante que quando você estuda um pouco o livro de Êxodo, Êxodo nos apresenta a estadia do povo na terra do Egito. Quando você volta para o livro anterior, que é o livro de Gênesis, você percebe que Deus ele protegeu a descendência de Abraão por meio de José. José ele se tornou o governador do Egito, e quando ele se torna o governador do Egito, ocorre os 7 anos de seca em toda a terra. E é nesse período em que ele reencontra seus irmãos, toda a sua casa, e pede para que os seus irmãos,
os filhos dos seus irmãos e o seu pai fossem para a terra do Egito para morar lá enquanto a fome ainda persistisse. Mas é interessante que, depois dos 7 anos, estes que foram para o Egito esqueceram uma parte, esqueceu da promessa que Deus havia feito a Abraão. E qual foi a promessa? É de que eles iriam herdar a terra de Canaã. Por quê? Porque eles estavam tão conformados na terra do Egito que eles acabaram desprezando um pouco essa promessa. A Bíblia diz que aquela primeira geração morre, vem a próxima geração e vem assumir o trono do Egito um faraó que não conhecia José. E esse faraó fez o quê? Primeiro, ele colocou o povo de Israel sob escravidão. O povo de Israel passou a ser escravo. E aí vem um dos momentos mais difíceis do povo de Israel, aonde eles passam 430 anos na terra do Egito como escravos. Trabalhando todos os dias debaixo de um sol escaldante, sendo chicoteados, tratados como animais. Você, em meio a essas condições, meu jovem, você ainda iria crer que Deus enviaria um libertador? O povo de Israel havia perdido as esperanças. E mais, quando você ler o capítulo 1, você percebe que o faraó começou a temer o povo de Israel, a tal ponto que ele torna Israel seus escravos e ele pede para que as parteiras matassem as crianças, todas as crianças do sexo masculino. Mas a Bíblia diz que essas parteiras, elas não fizeram aquilo que o rei ordenara. E é interessante que a Bíblia vai honrar essas mulheres. E como a Bíblia honra essas mulheres? Citando o nome delas. Uma se chamava Cifra e a outra Pua. Ou seja, essas mulheres foram usadas por Deus para preservarem a descendência de Abraão. E elas foram ricamente abençoadas. Qual o foco desta lição? O que nós podemos aprender? Primeiro, que em meio às dificuldades, Deus está agindo. É por isso que a proposta dessa lição é abordar que no livro do Êxodo é um livro que nos mostra Deus em ação. É um Deus que age a favor do seu povo. A tal ponto que, primeiro, como ele agiu no povo de Israel, mesmo no período de escravidão. Primeiro, ele multiplicou os descendentes de Abraão. Ele multiplicou. A tal ponto que quando você vai para Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, havia mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então Deus estava cumprindo a sua promessa a Abraão, de que ele iria multiplicar sua descendência. Segundo, você percebe o agir de Deus na vida dessas duas mulheres. Por quê? Porque essas duas mulheres protegeram as crianças, salvaram as vidas das crianças hebreias. E Deus foi engrandecido pela atitude dessas duas moças. Deus está agindo. E aqui a lição ela encerra falando um pouco do nosso Salvador e o Israel. Eu creio que a partir dessa lição, ela sempre vai fazer uma tipologia. É o tipo encontrando o antítipo. Ou seja, Moisés representando Cristo e o Israel antigo sendo representado pelo novo Israel. E o que nós podemos aprender como povo de Deus? Primeiro, que nós somos o Israel espiritual. E nós estamos sujeitos à escravidão ainda no mundo. Mas, por meio da cruz de Cristo, nós somos salvos, libertos do pecado, para que mais para frente sejamos libertos da presença do pecado. Veja o que
a serva do Senhor, nos diz: mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. O mundo pode se levantar contra nós, mas eles não terão sucesso. Por quê? Porque Deus está conosco. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo desse trimestre. Senhor, que possamos crer em Ti, que possamos, Senhor, depositar nossas esperanças em Ti. Mesmo, Senhor Deus, vivendo em meio de dificuldades, de sofrimento, de turbulência, mas que venhamos crer que o Senhor é soberano e o Senhor está acima de todos os problemas que nos afligem. E o Senhor, no momento certo, o Senhor agirá, assim como o Senhor agiu na vida do povo do Israel do passado. Senhor, abençoe este jovem, abençoe este estudo e que venhamos, Senhor Deus, terminar esse trimestre cheios da Tua Palavra e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral, Êxodo, um livro que mostra Deus em ação.